Bhagavad Gita. Estamos fazendo um estudo de uma versão portuguesa que veio a partir de uma versão russa. O Bhagavad Gita retrata nossas guerras íntimas, as lutas que nós temos que empreender para o nosso processo evolutivo. E assim, dentro do ciclo da vida, em cada um desses ciclos, nós estaremos saindo mais fortalecidos para o bem e mais voltados para as conquistas espirituais que todos nós devemos procurar interiorizar para as nossas conquistas, para a nossa evolução. Conversa 3, Karma Yoga. Arjuna diz: se tu dizes que o caminho do conhecimento é superior ao caminho da ação, ó Janardana, por que me encorajas a uma ação tão terrível? Veja bem, o caminho do conhecimento, quanto mais você conhece a si mesmo, mais você vai procurar conhecer o outro, e com isso você vai procurar fazer a sua transcendência, fazer a sua interiorização de valores para o seu crescimento espiritual. Mas tem também aquele crescimento através da ação, em que você vai trabalhar, em que você vai lutar. Trabalhar com o quê e lutar contra quem? Essa é a grande questão que vai ser debatida. As tuas palavras ambíguas confundem-me. Revela-me claramente como posso alcançar o êxtase. Portanto, quando Krishna fala para Arjuna os caminhos que ele deve seguir, a forma com que ele deve fazer, ele mostra sempre a dualidade do conhecimento e da ação. E em cada uma delas tem seus benefícios, tem suas vantagens, também tem seus perigos e suas desvantagens. E é isso que consiste a grande sabedoria de lutarmos conosco mesmo para alcançarmos a plenitude do nosso ser, a partir do desenvolvimento dos conhecimentos íntimos que devemos carregar conosco para as nossas realizações superiores. O Senhor Krishna disse: como disse antes, ó puro, existem duas direções possíveis do desenvolvimento: o yoga da reflexão e o yoga da ação correta. Yoga, conforme vimos lá na introdução, é religião, é a nossa ligação com o todo, nossa ligação com o Pai, com Deus, ou com a espiritualidade superior. Então, o yoga da reflexão, a pessoa vai contemplar, vai fazer seus questionamentos até que ele atinja a sua iluminação pela contemplação. E o da ação correta, você vai estar trabalhando, mas em tudo que você for fazer, faça com consciência compatível com o que você está fazendo, cumprindo seu dever, cumprindo as suas obrigações para as realizações superiores da alma. Ninguém pode, nem sequer por um momento, permanecer verdadeiramente inativo, já que as propriedades do Prakti obrigam todos a agir. Aí, Prakti, a gente olha sempre aqui na nossa cola, né? É a natureza objetiva, mas também ela pode ser considerada uma ilusão. Então, quando você vai lutar, quando você vai buscar aquele momento de ver a natureza objetiva, ao mesmo tempo meio ilusão das coisas que você quer, você também tem que saber vencer essas situações trabalhando com mais consciência. Portanto, não devemos estar inativos, temos que estar sempre ativos. Aquele que dominou o controle sobre os indriyas, mas ainda sonha com objetivos terrenos, ilude-se a si próprio. Este pode ser comparado a um hipócrita. Então você já dominou o controle sobre seus tentáculos. Você não quer tudo para você, mas você ainda tem alguns objetivos que são puramente terrenos, que não querem dizer nada do ponto de vista espiritual. Aí estamos sendo hipócritas, porque nosso objetivo sempre é ter objetivos celestiais. Buscai primeiramente o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado naturalmente, disse-nos Jesus. Mas aquele que conquistou seus indriyas e realiza o Karma Yoga livremente é digno de admiração. Quando você vai buscando os seus objetivos superiores, se livrando dos tentáculos, das tentações do mundo, e aí dentro desse Karma Yoga, quer dizer, o trabalho ainda ligado a uma causa e efeito, aí
você vai tendo que se conquistar. Mas se você já dominou seus indrias e faz o seu trabalho, você já é digno de admiração. Ou seja, tem várias etapas que cada um cumpre. Em vários momentos, em várias etapas da vida, você está cumprindo um trabalho importante dentro do seu processo de crescimento espiritual para você atingir a plenitude. Portanto, realiza ações virtuosas, pois a ação é melhor que a inação. Permanecendo inativo, nem sequer é possível manter o próprio corpo. Tem 7.000 anos, mais ou menos, esse livro já dizendo que nós temos que estar em ação, temos que estar ativo, temos que estar nos movendo, temos que estar fazendo exercício, cuidando de nós. É uma das formas de cuidarmos de nós, é fazermos exercício, é fazermos trabalhos que dizem respeito à nossa espiritualização. As pessoas mundanas são escravizadas pela ação, se esta não se realiza como um sacrifício. Realiza as tuas ações como oferendas a Deus, permanecendo livre de apego a tudo que é terreno. Ó Canteia. E aquele 22 livro do sacrifício, por outras palavras, as ações devem realizar-se não para si próprio, e sim para Deus, como atos de participação na sua evolução. Se você tem que capinar uma lavoura, lembre-se que você está prestando um serviço a Deus. Se você tem que fazer um trabalho contábil, faça da melhor forma possível, lembrando que você tem que fazer um serviço a Deus. Se você vai fazer um ato de serviço social, como uma campanha do quilo, uma visita aos doentes, vai como se você estivesse prestando serviço a Deus. Porque quando você usa essas ações como oferendas a Deus, você também está ficando livre de certos apegos do sistema terreno e começa a sua ascensão espiritual, a sua melhoria íntima. E Paulo lembra-nos também disso aqui, dizendo que tudo que nós vamos fazer, nós devemos fazer como fazendo a Deus e não aos homens. Ou seja, a gente vai vendo que os ensinamentos eles se somam, eles têm ponto de ligação, eles têm várias interseções que os ligam, porque o trabalho do bem sempre é o trabalho do bem. Deus criou a humanidade em conjunto com a lei do espírito de sacrifício. Ao fazê-lo, disse: floresçam através do sacrifício, que isto seja desejado por vocês. E aí, quando Deus cria a natureza, a gente já viu no estudo da Gênesis todo um ciclo de trabalho, um ciclo de evolução que levou milhões de anos, mas ele criou ali e disse-nos que aquilo seria através do sacrifício que nós iríamos florescer, desejando as coisas do mundo. Você tem fome, você tem que comer, você vai ter que plantar, a partir dali os homens foram cada vez aperfeiçoando e sofisticando a forma de produção e a forma de intercâmbio dessa produção. Fazia parte. E como faz parte até hoje, como fará eternamente. Só que os mecanismos de troca serão mais sofisticados, serão menos, como é hoje, do ponto de vista muito materialista, vai ser trocas muito mais transcendentes que a gente não tem como definir no momento. Satisfaça o divino com as vossas ações sacrificiais. Então, o divino vos satisfará a vocês. Agindo pelo seu bem, alcançarão o bem superior. Sempre que a gente for fazer, como foi dito antes, temos que fazer como se tivesse feito a Deus, à espiritualidade superior, ao divino, e assim eles estarão sempre nos beneficiando, nos dando aquilo que faz necessário. Buscar primeiramente o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado, disse-nos Jesus. E olha que Jesus veio 5.000 anos depois do Bhagavad Gita. E ele ensina os mesmos princípios, com palavra diferente, é claro, mas os mesmos princípios, mostrando que a espiritualidade superior estão todas unidas no mesmo ideal, no mesmo sentimento. Agindo pelo seu bem, alcançarão o bem superior. Sempre que fizermos o bem, nós estaremos fazendo para crescermos, para aprimorarmos. Esse é um ponto importante para nós. Pois o divino, sendo satisfeitos pelas vossas ações sacrificiais, enviar-vos-á tudo aquilo de que necessitam na vida. Quando fazemos as coisas com respeito a Deus, quando fazemos as coisas com amor, com responsabilidade, com compromisso com Deus, para Deus e por Deus, nós estamos crescendo, nós estamos aprimorando, nós estamos nos aperfeiçoando. E assim, nós estamos trabalhando para oferecer a Deus, e Deus vai nos oferecendo de volta os frutos do nosso trabalho.
E as coisas vão vindo com mais segurança, vão vindo com mais sabedoria, e todos vão construindo, edificando da melhor forma possível o seu futuro. Aquele que não responde com presentes aos presentes recebidos é verdadeiramente um ladrão. Então, se Deus está te dando a oportunidade de ter um emprego, você deve saber oferecer a Deus, ou seja, aqueles mais necessitados, um pouco do que você ganha. Ah, mas ali está dizendo que aquele que recebe um presente deve dar um presente. Uma pessoa te deu uma caneta, significa que não quer dizer que você tem que dar uma caneta de novo para aquela pessoa. Mas você tem a obrigação de dar para alguém um lápis, uma borracha, um caderno, ou até mesmo uma outra caneta. Você tem que saber fazer circular a energia do bem para que todos se beneficiem. Os virtuosos, que se alimentam do que sobrou, das suas oferendas sacrificiais, a Deus são libertados dos pecados. Em troca, aqueles que se preocupam apenas com a sua própria comida, alimentam-se do pecado. E aí, saber compartilhar. Lembra da parábola do rico e do Lázaro? O rico comia bastante, caía no chão algumas migalhas que os cachorros comiam, e às vezes Lázaro ia disputar com os cachorros aquelas migalhas que caíam no chão. Então aquele homem, depois que desencarna, ele fica preso nas regiões inferiores do mundo espiritual e vê Lázaro nas condições de felicidade junto à espiritualidade superior. E ele pede, então, que Abraão mande Lázaro ir lá saciar-lhe a sede, mostrando que ele não tinha ainda feito a sua reforma íntima, feito a sua transformação dos sentimentos. E aí Abraão mostra que ele tem um grande abismo entre eles, que era intransponível. E era intransponível por quê? Porque ele não sabia ainda amar, não sabia perdoar, e não tinha humildade de pedir, falar: ó Abraão, por acréscimo da misericórdia, pode conceder, pedir a Lázaro para me oferecer algumas gotas de água pelo amor a Deus, por amor à bondade superior, por entendimento da força do bem? Certamente que ele seria atendido. Mas quando ele mande Lázaro fazer isso, mande Lázaro ir na minha casa avisar meus irmãos, ele ainda está falando um tom imperativo. Ele ainda não tinha se desapegado das ideias materialistas. Por isso, ele estava se alimentando do pecado até mesmo no plano espiritual, porque a ideia dele era uma ideia contagiosa, uma ideia que gerava energias deletérias ainda. Por isso, o pecado é tudo aquilo que contraria as leis divinas e gera adoecimento. Esse é o conceito que nós temos. Mas existe outro significado para pecado, que é uma quebra de contrato. E aqui, Krishna está nos lembrando que nós temos que saber oferecer do nosso sacrifício a Deus, sem se preocupar em nos alimentar em excesso. Esses alimentos sacrificiais, essas oferendas sacrificiais a Deus, pode ser entendido, você está lá trabalhando, sem espera de lucro, e aquilo que vem para você, você vai se alimentar, você vai se nutrir, de uma forma bem com comodidade, né, com prudência, para não comer demais. E se você simplesmente quiser se satisfazer primeiramente, você pode fazer uma dívida, não só perante a divindade, mas também perante Deus. Graças à comida, os corpos dos seres crescem, a comida surge da chuva e a chuva surge do sacrifício. O sacrifício é a realização de ações corretas, isto é, como resultado da conduta correta das pessoas. Olha que interessante, quando todos agem de forma correta, os nossos corpos vão receber alimentação suficiente para crescerem, para se manterem vivos. Mas isso nós temos que lembrar que precisamos da chuva. E a chuva vem do sacrifício, ou seja, vem das nossas ações corretas. Significa então que se nós tivermos a mente bem harmonizada, bem equilibrada, tudo transcorrerá dentro de uma harmonia, dentro de um equilíbrio. Não subestimem o equilíbrio das mentes. Fica a saber que Brahman realiza o cumprimento dos destinos das pessoas. E Brahman representa o Supremo. E o omnipresente Brahman apoia sempre o comportamento sacrificial nas pessoas. Sem o trabalho, como que você vai produzir? Sem o trabalho, como você vai ganhar? Sem o trabalho, como você vai ter o que você precisa?
Precisamos então aprender a desenvolver nossos sentimentos, desenvolver nossos ideais superiores para termos, para construirmos, para elaborarmos sempre ações que tragam benefício para a coletividade, que tragam benefício para todos. Aquele que não segue esta lei do espírito de sacrifício e, portanto, tem uma vida cheia de pecado, que vive apenas para os prazeres sensuais, tal pessoa vive em vão, ó Partha. Aí você tem que entender que existe uma lei do espírito, que é diferente da lei do corpo. A partir do momento que nós vamos seguindo com respeito a essa lei do espírito, vamos procurando buscar ascender patamares e padrões mais elevados de entendimento, nós vamos sabendo contrabalançar as situações e alcançar equilíbrios íntimos mais propícios ao desenvolvimento do bem. Mas se formos para a sensualidade, aí a gente começa a se complicar. E Rochester nos lembra que quando as pessoas se sensualizam demais, tumultua as energias de equilíbrio dos elementais, que são muito sensíveis à energia sexual. E aí eles deixam de cumprir certas funções dentro da natureza. Olha como é complicado os desequilíbrios das energias sensuais. Apenas aqueles que encontraram a alegria e a paz no Atman e estão felizes apenas no Atman são livres dos deveres terrenos. Aí nós temos que procurar prestar bem atenção nisso. Atman é o espírito, a energia superior. Encontrar alegria na espiritualidade superior e no sentimento superior, no Atman, naquelas energias mais sublimes, é procurar trabalhar, fazer aquilo que é da nossa obrigação, sem nos perturbar, sem nos desequilibrar com os padrões que aquelas pessoas ainda não despertam para a verdade, colocam para si. Então tudo tem que ser feito com equilíbrio e respeito. E se você está feliz apenas no Atman, nessa construção superior, então você vai ficando livre dos deveres terrenos. Vai ficando livre de ter que vir reencarnar. Não é chegar aqui e passar uma vida contemplativa. Assim estamos entendendo. Estes já não têm deveres a fazer ou não fazer algo neste mundo, e nenhuma criatura buscam o amparo para alcançar os seus propósitos. Isso é muito importante. Para você alcançar o propósito, você depende de outro, você não está livre. Mas a doutrina espírita nos mostra que nós precisamos uns dos outros, porque tem aqueles que produzem o nosso alimento, tem aqueles que comercializam o nosso alimento, tem aqueles que preparam o nosso alimento. Dentro do conjunto de situações que nós temos que viver hoje, nós sempre vamos estar dependendo de outro. Mas aqui é para conseguir um objetivo. Tem que ter alguém para te impulsionar, para que você possa chegar. Então você está ainda preso no mundo de ilusão. Você tem que seguir sem essa necessidade de amparo de outro. Por isso, realiza incessantemente os teus deveres, sem qualquer expectativa de recompensa. Pois, em verdade, realizando ações desta maneira, o ser humano alcança o Supremo. Fazer sem expectativa de recompensa é uma das coisas mais difíceis, porque a gente está fazendo, a gente está sempre esperando alguma recompensa, está sempre esperando alguma coisa em troca. Mas, a partir do momento que a gente faz sem nenhum interesse, as coisas vêm realmente para nós. E ele mostra aqui que, na verdade, vão realizando ações de maneira que o ser humano alcança o Supremo. Porque nós vamos fazendo as nossas atitudes, as nossas ações, sem preocupação com o que irá advir das nossas ações. Então, a gente vai conquistando. Automaticamente vão vindo. Em verdade, foi assim que Janaka e outros alcançaram a perfeição. Por isso, age assim tu também, lembrando-te da unidade do Absoluto. A partir do momento que a gente vai desprendendo da necessidade da ajuda do outro, do conflito com o outro, de querer ter que absorver conhecimento do outro, porque a gente já foi interiorizando sabedoria. É um longo caminho, um longo trabalho, uma longa batalha, certamente, mas é assim que a gente vai alcançar a perfeição, como ele lembra ali,
Se Janaka conseguiu, outros também conseguiram, e todos nós devemos conseguir por essa incessante ação de fazer sem esperar a recompensa. O que a melhor pessoa faz, os outros fazem também. As pessoas seguem tal exemplo. Ó Partha, não há nada nos 3 mundos que eu deva fazer ou que eu não tenha alcançado. Ainda assim, estou constantemente ativo. E aqui, Krishna mostra que ele já tinha trabalhado nos 3 mundos e já tinha alcançado tudo nesses 3 mundos, e agora também ele estava constantemente ativo, ajudando a humanidade, ajudando os seus discípulos no trabalho de aprimoramento dos seus sentimentos. Sempre que a gente alcança certos patamares de entendimento, de evolução, recebemos ali aqueles espíritos que nos orientam, que nos dão força para caminharmos no sentido de nos aperfeiçoarmos cada vez mais para o crescimento, para o aprimoramento ético e moral das nossas vidas. Pois se eu não estivesse sempre ativo, as pessoas por todo lado começariam a seguir o meu exemplo. Então Krishna mostra que ele tem que estar sempre ativo, porque as pessoas que estão por todo lado ali vão seguindo aquele exemplo dele de atividade, está sempre fazendo alguma coisa, ele está sempre impulsionando as pessoas a agirem. E a espiritualidade superior tem como função mentalizar o bem para que nós possamos sorver esse bem. Das formas mais variadas, nós vamos sintonizando com as forças do bem, nós vamos buscando alcançar a plenitude do nosso ser, a plenitude do entendimento superior. O mundo seria destruído se eu deixasse de agir. Eu seria a causa da mistura dos Varnas e da destruição dos povos. E os Varnas são aquelas 3 classes ou etapas evolutivas, né? Os Sudras, os Vaishyas e os Kshatriyas. A gente olha a nossa colinha aqui até a gente memorizar tudo. Então, nessas condições, essa mistura dos Varnas, aí é que a gente vai ter que ter entendimento e sabedoria, porque a casta indiana é baseada que, se você está entre os Brahmanes, os Kshatriyas, então você tem todo um padrão de entendimento, de cultura para viver entre os Kshatriyas. Se você está entre os Vaishyas, você tem todo um padrão de entendimento, conhecimento para viver entre os Vaishyas. E se você está entre os Sudras, idem. Mas, se você dá oportunidade de todos se educarem, de todos estudarem, de desenvolver aquela cultura geral do bem para todos, logicamente que todos que aproveitarem bem as lições irão crescer. Mas eles criaram a casta e criaram barreiras para que as castas não mudem, não se alterem e não procuram também educar as outras castas para que eles também se elevem. Isso é o que eu entendo, isso que é uma observação que a gente faz. Nós temos muitos espíritos indianos que são nossos amigos, que nos intuem, que nos protegem, e quando a gente fala sobre isso, a gente percebe a mudança vibracional do ambiente, seja porque eles gostaram, ou seja porque eles se sentiram assim, meu Deus, eu falhei muito nessa parte. Então tem os 2 pontos, e a gente tem que saber explicar, respeitando, mas explicar, para que todos possamos tirar proveito e crescermos. Porque todos sabemos que você vai nascer entre os Kshatriyas, vai nascer entre os Vaishyas, vai nascer entre os Sudras, seguidamente passando por elas, independente da sequência. Não importa quantas vezes você vai nascer em cada uma dos Varnas, que não é o caso, mas você vai passar por esses Varnas para atingir a sabedoria e a perfeição. Mas se você não faz nada pelas Varnas mais inferiores crescerem, se educarem, também isso está errado. Quem está numa Varna superior, ele tem que saber estender a mão para os que estão embaixo. Apesar de todas as dificuldades, todas as adversidades. Uma pessoa não sábia age por egoísmo, ó Bharata. Por outro lado, o sábio age sem egoísmo para o bem dos outros. Se você está sendo egoísta, você não está sendo sábio. Se você é sábio, você não é egoísta. E a partir do momento que você age com sabedoria, você está agindo para o bem-estar dos outros, para o bem geral. O sábio age sempre para o bem geral. O sábio não deve confundir as pessoas não sábias apegadas a atividades mundanas.
O sábio deve antes tentar trazer todas as atividades à harmonia comigo. Quando leva essas pessoas que não têm tanta sabedoria para discernir as situações, se você usa palavras para confundi-las a cabeça, você não está ajudando. Mas se você toma atitudes que levam elas a entrar em harmonia com a santidade, com a espiritualidade superior, criando exemplos com palavras bem esclarecedoras, eles também vão crescer, vão se aprimorar, vão se aperfeiçoar. Todas as ações surgem das 3 gunas. Mas aquele que é iludido pelo orgulho pensa: sou eu que as faço. Aí vem a arrogância e a prepotência, né? Se você pensa que é você que faz, você esquece que você é ajudado por um grupo de espíritos. Nós não fazemos nada sozinhos, nós estamos sempre sendo ajudados, amparados por esse grupo de espíritos. Então, tem que ser sábio, tem que fazer com que as pessoas entrem em harmonia com a espiritualidade superior, né? No caso ali com Krishna. E também nós temos que agir independente das gunas onde nós estivemos, porque todas as ações vêm delas. E em cada ato da nossa vida, cada momento nós representamos as ações de uma dessas gunas, mas nós temos que manter o padrão mais elevado de entendimento e lembrar que nós não fazemos nada sozinho. Sempre a espiritualidade superior está nos ajudando. Aquele que conhece a essência da distribuição das ações de acordo com as gunas, ó poderoso, e recorda que as gunas andam à volta das gunas, tal pessoa liberta-se da atividade mundana. Quando você sabe a essência da distribuição das ações, a essência, que cada um aprender a sua lição para poder crescer, para poder se aperfeiçoar, a partir do momento que você percebe isso, você tem que entender que todas são uma perto da outra. As 3 gunas, elas se mesclam nas mais variadas situações, nas mais variadas condições, para que todos consigam alcançar certos patamares superiores de evolução um dia. Portanto, aqui está bem claro que você vai reencarnar em várias gunas. Você vai reencarnar várias vezes em cada uma daquelas gunas, vai para uma superior, volta para o inferior, para uma superior, volta para o inferior, para que você aprenda a se libertar das mazelas terrenas. As pessoas iludidas pelas gunas estão atadas aos assuntos destas gunas. O sábio não perturba aqueles cuja compreensão ainda não é completa e que são preguiçosos. Então, quem está na guna, você vai ficar ali com todos os assuntos, com todas as ideias relativas àquelas gunas. Mas quem é sábio não vai chegar para eles, tentando fazer eles pensarem diferente, sair daquela guna. Mantém-se em sereno e deixa que eles, na sua preguiça de pensar e acreditar só do seu jeito, um dado momento eles terão que despertar. Mas a gente não tem que ser sábio o suficiente para não imiscuir no assunto dos outros. Siga seu caminho e que eles aprendam a despertar no tempo certo, para que você não faça ligações criando transtornos para você e para os outros. Então, se você for sábio, você vai saber conviver com todas as gunas, tanto intimamente com aquelas que você tem contigo, tanto com aquelas que estão ao seu redor, constituindo as pessoas e a classe social delas no meio onde você está. Deixa-me controlar todas as ações, e tu, submerso no Atma calmo, sendo livre do orgulho e do egoísmo, luta, ó Arjuna. Então, a gente tem que ir aprendendo a passar uma etapa de cada vez, aprendendo a superarmos-nos gradativamente para o esclarecimento da nossa consciência, para alcançarmos uma posição superior. E é isso que vai fazer com que a gente cresça. Controlar as nossas ações, para que não deixemos nos afundar nas regiões inferiores e buscarmos o Atman, a espiritualidade superior, a energia pura da consciência. Mas para isso, orgulho e egoísmo
Tem que jogar fora. E nem sempre conseguimos. Aqueles que seguem os meus ensinamentos firmemente, que estão cheios de devoção, livre de inveja, nunca podem ser acorrentados pelas suas ações. Aí vai mostrando que é bem complexo a situação, porque você tem que estar cheio de devoção e livre da inveja. Tem que seguir os ensinamentos praticando em essência, em profundidade, para que você se liberte e comece então a buscar um caminho de ascensão, um caminho de crescimento. E aqueles loucos que injuriam os meus ensinamentos e não os seguem, que estão desprovidos de compreensão, fica a saber que estão condenados. Então, quem não segue os ensinamentos sagrados, não procura compreender as leis que regem os ensinamentos sagrados e a vida, você não consegue, essas pessoas que não conseguem fazer as conexões de um pensamento superior, de um ideal superior, eles estão condenados a começarem um novo ciclo sobre novas situações, sobre novas condições, até que comecem a despertar para novos valores, para novos entendimentos. As pessoas sábias tratam de viver em harmonia com o mundo da Prakriti. Todos os seres encarnados formam parte desta. Para quê? Então opor-se à Prakriti. A atração e a aversão aos objetos terrenos dependem da distribuição dos indriyas. Não sucumbas nem a um nem a outra. Na verdade, estes estados são obstáculos no caminho. Aí nós vamos vendo aqui que cada etapa que nós temos que passar, cada etapa que nós temos que buscar alcançar na nossa caminhada, faz parte de um processo de crescimento, de um processo de entendimento. E aí ele está nos convidando a fazer uma reflexão, está nos convidando a repensar intimamente. Se você está em harmonia com a natureza objetiva, embora seja ilusória, se você está aprendendo a viver entre os encarnados, onde todos nós fazemos parte desse processo de conviver com a natureza objetiva, embora ilusória, então nós não temos que nos opor a ela. Temos que saber viver com ela, naturalmente, sem os apegos. E depois ele nos fala que nós temos que saber como é a nossa atração pelos objetos terrenos, que depende dos tentáculos que nós jogamos para aqui e para ali, dentro do mundo em que estamos, em direção a esses objetos terrenos, dos desejos terrenos, daquilo que nós queremos na Terra. Ele pede para a gente não sucumbir, nem as coisas dos nossos tentáculos, né? E muito menos aquela natureza objetiva, também ilusória, com a qual a gente vive. Manter neutro, manter uma posição de olhar tudo com sabedoria e saber o que é bom e o que não é bom. Certa vez, Gandhi tinha ido visitar Londres e ele, caminhando de um determinado local junto com a rainha, ele começa a admirar uma vitrine com coisas muito interessantes, muito bonitas e caras. A rainha disse para ele: Gandhi, qual desses objetos você quer? Eu comprarei e te darei. E o Gandhi então disse para ela: não, majestade, eu estou apenas olhando quantas coisas eu já não mais preciso. Portanto, se a gente ficar apegado a isso, ele se torna um obstáculo ao nosso caminho do processo de evolução, do processo de crescimento espiritual. O cumprimento dos teus próprios deveres, mesmo que sejam modestos, é melhor que o cumprimento dos deveres alheios, mesmo que sejam os mais elevados. É melhor terminar a encarnação cumprindo o teu próprio Dharma. O Dharma alheio está cheio de perigo. Olha que interessante. Nós sempre queremos o que é o do outro. O emprego do outro é melhor, o salário do outro é melhor, o carro do outro é melhor. Enquanto nós estivermos nessa ideia, nós estamos correndo perigo. Mas também, se nós acharmos que o nosso é melhor do que o de todo mundo, nós também estamos correndo perigo. Esse perigo, do ponto de vista indiano, é o perigo de cairmos de novo no mesmo ciclo reencarnatório, na mesma condição, nas mesmas situações. É estar dormindo, embora caminhando, vivendo seu eterno pesadelo. Por isso,
a importância de nós começarmos a abranger nossos olhares, abranger nosso entendimento para o cumprimento de deveres e de ações que nos elevem, que nos faça crescer e aperfeiçoar para nos tornarmos cada vez melhores, mais aperfeiçoados. Arjuna disse: mas o que é que leva o ser humano a pecar contra a sua própria vontade? Ó Vaishnaveya, verdadeiramente é como se existisse uma força misteriosa que o empurra. Você sabe que não pode, mas você quer. Você sabe que não deve, mas você cobiça. Essa força misteriosa que leva a cobiçar e algumas pessoas até tomar atitudes ativas para tê-la de modo impróprio ou inapropriado, também faz parte do processo de evolução de alguns. E por isso existe a lei dos homens que tentam coibir e também as leis divinas que tentam conscientizar. Desse jogo de forças nós vamos procurar então alcançar a nossa plenitude, alcançar as nossas forças íntimas para as realizações superiores que tanto precisamos empreender para a nossa existência. O Senhor Krishna disse: é a paixão sexual, é a ira, filhos da insaciável pecaminosa Guna Rajas. Estudas as maiores inimigas do ser humano na Terra. Essa guna, a raja, que move as paixões, que movem a vontade, a energia, mas ela está ligada a uma paixão sexual e está ligada a uma ira. Enquanto você estiver agindo ligado a essas duas energias, você está insaciavelmente transgredindo regras, ferindo a si próprio, impedindo-te de alcançar patamares superiores de entendimento e de evolução. Portanto, elas são os maiores inimigos do ser humano na Terra. Você tem que saber lidar com as suas paixões sexuais, com seus desejos sexuais e saber lidar com a sua ira para que ambas não inflamem você, gerando energias tóxicas, gerando energias deletérias que te prejudicarão o caminho evolutivo, que te prejudicarão as possibilidades de realização superior. Como uma chama oculta pelo fumo, como um espelho coberto de pó, como um embrião envolto no âmnion. Da mesma maneira, tudo no mundo está envolvido nas paixões humanas. Enquanto estivermos no mundo, estamos como um espelho coberto de pó. Olha que interessante. Estamos como enxergando, tentando acender uma vela para enxergarmos o ambiente, mas o ambiente está tão enfumaçado pelas nossas tendências inferiores, pelas nossas manias inferiores, que não alcançamos a plenitude do nosso ser, não alcançamos a plenitude das nossas realizações. Enquanto não procurarmos entender que o caminho que nos leva ao Pai, que o caminho que nos leva ao crescimento e ao aprimoramento, depende de como nós interagimos e agimos com as nossas energias, com as nossas forças, vamos ficando presos a pontos antagônicos e que nos atrapalha de alcançarmos a plenitude, de alcançarmos a verdadeira paz. Todo cuidado para que essas paixões humanas não nos envolvam e não nos coloque em rota de colisão com a nossa própria energia íntima, com a nossa própria evolução. A sabedoria também está oculta pelo seu inimigo eterno, o desejo pelo mundano, insaciável como uma chama. E aí, muitas pessoas não fazem, não falam, mas elas sentem o desejo de estarem nesta ou naquela condição, nesta ou naquela situação, agindo desta ou daquela forma. Isso traz alguns inconvenientes, alguns perigos para o processo de evolução de cada um de nós. O Bodhi e os Indriyas, incluindo a mente, são o seu âmbito. Através destes, encobrindo a sabedoria, o desejo ilude o habitante do corpo. Aí nós temos que procurar ficar bem esperto como espíritos imortais que somos, porque
O corpo, ele tenta nos trazer desejos, tenta dominar a nossa alma. E aí nossos tentáculos vão se estendendo para cá e para lá. Às vezes não vamos para pegar uma coisa concreta, mas nos apegamos a sentimentos, a ideais que não fazem parte do nosso processo de evolução mais. Por isso, aprendendo a controlar os teus indriyas, ou melhor dos bharatas, refreia esta fonte do pecado, inimigo do conhecimento e destruidor da sabedoria. Esse desejo mundano deve ser sempre tolhido, vigiado, para que a gente não entre em determinadas circunstâncias, determinadas situações, que irá nos levar por caminhos tortuosos de sofrimento e de dor. Procuremos, então, abrir nossos olhos e corações para estarmos sintonizando com a espiritualidade superior, para estarmos buscando realizações superiores. Disse que o controle sobre os indriyas é magnífico. Os indriyas mais altos são os indriyas da mente, mas a consciência desenvolvida está muito acima da mente. E muito mais acima da consciência humana individual desenvolvida está ele, Krishna, a força superior. Olha que interessante. Quando nós conseguimos controlar nossos tentáculos de não querer pegar qualquer coisa, nós já demos um grande passo, mas tem os tentáculos da mente que pensa, que cria situações. Mas quanto mais desenvolvida é a consciência, mais ela vigia a mente, mais ela vigia nossos impulsos, mais ela controla as nossas situações. Mas em cima, acima, muito acima da mente, da consciência humana individual, está desenvolvida a nossa consciência superior ligada com Deus. Quem conseguir acessar essa sintonia superior com Deus vai se livrando dessas coisas que o mundo tenta nos oferecer. Tendo compreendido que ele está muito acima da consciência humana desenvolvida e tendo-te estabelecido no Atma, mata, ó poderoso, este inimigo que se apresenta sob a forma do dificilmente conquistável desejo pelos bens terrenos. Conquistar o Atman, conquistar o teu próprio espírito para o desenvolvimento do entendimento, para a plena consciência de que você deve estar acima de todos os bens terrenos, é você estar buscando a sabedoria, buscando o entendimento, buscando a construção de um ser superior, buscando o estabelecimento de padrões muito mais elevados de vida, buscando o desenvolvimento de padrões muito mais interiorizados de valores que estabelecem para nós padrões que nos levam a crescer, que nos levam a aperfeiçoar intimamente. Conquistar a consciência e fazê-la sintonizar com Ele, o Supremo. Assim diz a terceira conversa entre Shri Krishna e Arjuna, nos gloriosos Upanishads do bendito Bhagavad Gita, a ciência do eterno, a escritura do Yoga, chamada Karma Yoga. E assim, lutando intimamente para adquirirmos a sabedoria, nessas guerras íntimas que devemos estabelecer, até que não tenha mais guerra, apenas existe um sentido que a vida nos impulsiona, que a vida nos coloca, que a vida nos dá, para esse ciclo infinito da vida, da busca pelo crescimento, pelas realizações superiores, na busca da interiorização de valores que nos conduzem ao Pai.